Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Estou muito alegre com as coisas que Deus tem falado comigo neste dia. Já tive meu momento com Deus, já tive meu momento de adoração, de louvor. Peguei aqui meu instrumento que me acompanha. E desde que Deus permitiu eu ter acesso a entender um pouquinho, gente, do que o louvor pode dizer, que o louvor pode trazer para nós a verdadeira libertação. Tanta coisa que Deus fala quando a gente começa a entoar, quando a gente começa a louvar a Deus. E eu lembro que uma das minhas orações era que alguém me ensinasse a tocar. E não foi uma coisa tão simples, porque na época pouca gente tinha dedicação de passar aquilo que conhecia, porque temia perder seu lugar, temia que alguém pudesse ser melhor. Graças a Deus eu nunca tive isso. E o pouquinho que aprendi, sempre passei para um, para outro, ajudei um, ajudei o outro, né? Fui lá, me dediquei, buscava conhecimento, oh, glória a Deus. E alguns hoje, graças a Deus, além de tocar muito melhor do que eu louvo a Deus pela vida de cada um, canta muito melhor, oh, glória a Deus. Mas teve que ter alguém que trouxe a facilidade de ter o gosto de ser um adorador, de adorar a Deus. E algumas pessoas hoje, além de ter todo esse, vamos dizer assim, esse talento, vamos dizer, esse dom dado por Deus, ministra, canta, enfim, eu tenho que agradecer a Deus. E veio um louvor da minha época vamos dizer assim, da mocidade, Eu peguei meu instrumentinho, tão simples aqui, até a bispa saiu, olhou, mas ele não vai fazer a live, eu acho que ela pensou, poxa, ele está tocando, ou ele está, vamos dizer assim, não vai fazer a live, alguma coisa, mas enfim, gente, eu estou muito feliz porque eu sei que Deus em tudo tem a sua mão, em tudo Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, sabe por quê? Porque você vai povoar o céu, você é o poema de Deus, você é aquele que Deus permitiu vir à existência, ter vida, respirar, caminhar, glória a Deus. Então, querido, vou só dar uma ideia para você do que às vezes a gente precisa ter o nosso momento de adorar, de ler a palavra, de meditar. E hoje foi isso. Hoje foi esse momento que eu agradeci a Deus. Aí vem uma canção que alguns conhecem. E se você conhece, louve a Deus. Louve a Deus, meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus, fonte de inspiração para louvar da minha vida. Ele é o Senhor, por do pecado me resgatou da minha vida. Ele é o Senhor, por do pecado me resgatou. Deus te abençoe. Como não louvar? Como não agradecer? Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é o nosso príncipe da vida. Porque Jesus é que tem dado vida para mim, para você neste dia. É Ele que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Conversando hoje na caminhada que a gente tira de segunda a sexta, graças a Deus, pela bispa estar me motivando, eu sou sincero em dizer, a andar, a caminhar.
Eu tenho meu momento de oração, meu momento de conversar com Deus, meu momento que eu começo a me desligar de algumas coisas e começo a olhar tudo. Eu falo, bendito sejas tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja tu, Senhor, que tem permitido eu ainda estar na terra dos viventes, anunciando a tua palavra, orando, pregando, sendo um querix, anunciando o querigmá da parte de Deus. E veio na minha memória nessa madrugada, quando eu me levantei e vi essa passagem. E o tema hoje, gente, é quem segue Jesus. Quem segue Jesus. E eu espero que você siga Jesus. Quem segue Jesus tem vida eterna. E você tem que decidir enquanto está vivo quem você vai seguir. Por que você está seguindo? Eu sei porque eu estou seguindo Jesus. Eu sei que Ele é o príncipe da vida. É Ele que vai me dar, é Ele que concede, é Ele que permite eu estar com Ele e ter a vida eterna. Mas quem rejeita o príncipe da vida vai encontrar e vai ter, na verdade, uma morte eterna. E o nosso café com Deus hoje, nossa meditação, por isso que eu amo a palavra, por isso que eu gosto da palavra, é por isso que eu tenho aí, com a misericórdia de Deus, apresentado a todos vocês que ainda não fizeram, não sentaram para aprender, para meditar na palavra. Quando a gente fala curso, ou quando a gente fala de teologia, parece que uma coisa que é humana, não é, gente. Eu tenho certeza disso, não é. Eu escutava quando criança, naquele momento, não tinha entendimento. Não, teologia não é de Deus. E não sei o quê. Gente, muitas pessoas falaram coisas pelo eu acho, pelo eu penso. E não buscou entender, sabe? Não buscou entender o histórico, não buscou conhecer de fato por que aquele assunto estava sendo tratado, o que tem a ver com aquela época, com essa época. E são tantas coisas que você vai pegando e vai entendendo. Hoje eu conversando com a bispo de fatos que aconteceu comigo, fatos que estão acontecendo com pessoas que estavam anunciando o evangelho, que é o poder de Deus, e de repente a pessoa muda o seu pensamento e fala, eu não acredito mais nesta palavra. Ele está dizendo, eu não acredito em Jesus. É como se você pudesse ouvir de alguém e falar, quer saber de uma coisa? Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Jesus não criou, diante de tudo que você fala, fatos que alguns dizem que é verdade. Como? Me prove que Jesus ressuscitou alguém. Olha, eu não estou indo, bispo. Me prove que alguém possa dizer que Jesus ressuscitou ou ressuscitou alguém. Eita, Jesus. Só para você saber, na minha família teve alguém que veio a óbito. E essa pessoa, segundo testemunha ocular, oraram muito, o corpo gelou, não tinha mais respiração, morreu, foi a óbito. Mas foi um clamor tão grande a Deus, para que Deus permitisse essa pessoa vir voltar à vida, que essa pessoa que não tinha mais pulso voltou à vida. Quem é essa pessoa? Eu conheci. Glória a Deus, eu conheci. Olha aí que legal, eu conheci. Eu conversei, eu fui abençoado por essa pessoa. Deus me deu um presente de saber que no momento que essa pessoa estava para ter um encontro verdadeiro com Deus e vida eterna, me contava quando eu sentava à mesa, quem ficava com ela a noite toda conversando até o dia romper. E eu falei, opa, essa eu quero saber. Senhor, essa eu quero saber. Conta mais. O que falou? Como que é? E me contava. De repente era glória a Deus, aleluia. A glória de Deus se enchia naquele quarto. Eu tive esse privilégio, louvado seja Deus. E essa pessoa descansou em Deus, está em gozo eterno. Mas essa pessoa deu a mim uma experiência que nem no momento que você não pode andar, caminhar, porque a idade ou a doença te atrofiou, coisa parecida, que você vai deixar por causa disso de engrandecer ou louvar a Deus. O corpo que eu tenho hoje não é o verdadeiro Reginaldo. O verdadeiro Reginaldo está dentro desse corpo. E dentro desse corpo, além do Reginaldo, tem o Deus eterno que eu amo demais, que é meu melhor amigo, chamado Espírito Santo de Deus. E essa pessoa não é outra pessoa, mas ela gerou a minha mãe. E por ela ter gerado a minha mãe, a missionária Dilsa Mendes, eu vim ao mundo por causa disso. Olha que coisa linda. A minha avó
me trouxe uma experiência maravilhosa. E a mãe me conta muitas vezes o que aconteceu quando Deus, por uma questão que aconteceu lá, ela veio a óbito. E foi um clamor, e todos pediam a Jesus, Jesus, eu quero a minha mamãe, eu quero a mamãe de volta. E foi aquele clamor. Até que Deus respondeu aquele clamor, respondeu aquela oração. Agora, se você imagina quando você vai para Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17, e você vai encontrar com duas multidões. Uma, graças a Deus, está com o príncipe da vida. Uma celebra, louva a Deus por os milagres, pelas curas, por libertação, por demônios sendo expulsos. Uma vem festejando, louvando a Deus, aleluia, está com o mestre, está com Jesus. Mas a outra multidão acompanha uma pessoa que não tinha nada, sabe, para contar de alegria, porque marido morreu, era viúva. O único filho vai a óbito, e aquela multidão vem, vamos dizer assim, vem a morte e vem a vida. E se encontra na porta da cidade. Uma multidão trazendo alegria de estar com o príncipe da vida, o Filho de Deus. A outra indo rumo à sepultura. Aí vem até, eu abro aspas, aí vem até um significado que eu até comentei com a bispa, vem aí a escatologia. Uma escatologia viva, prova de que algo aí está dando para nós um conhecimento, uma resposta de que lado você tem que ficar, de que lado você vai ficar, sabe? Você tem a decisão hoje de dizer, eu quero ficar do lado do príncipe da vida e ter com ele a vida eterna. Mas também você pode escolher e dizer, eu quero ter a morte eterna. Eu não quero viver com Jesus, eu não quero estar com Deus. A decisão sempre vai ser sua. Deus não vai obrigar, Deus não vai criar algo que você venha dizer assim, ninguém me avisou. Não, Deus avisa, Deus está avisando até através de mim hoje, como querix da palavra de Deus, que você tem todo o privilégio de fazer a melhor escolha. Agora a Bíblia diz, é algo tão lindo, que a Bíblia começa a falar que logo depois, então quando falar logo depois, você pega o contexto, você vai entender. Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia quem? Os seus discípulos. Olha só. Discípulo que é discípulo anda com quem? Discípulo que é discípulo está com quem? Pois aqui a Bíblia está mostrando. E com ele iam os seus discípulos. E uma grande multidão. Estava chegando à porta da cidade, quando encontrou um enterro. O filho único de uma viúva estava sendo levado para o sepulcro. E uma grande multidão da cidade também ia com aquela mulher. Jesus, quando bateu o olho, está olhando para você e para mim nesse dia. Oh, glória a Deus. Viu sim, as suas lágrimas, seu choro, sua tristeza, solidão. Também ele sabe desse pensamento. Qual é esse pensamento que você falou aí? Vou viver mais, vou tirar minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. Ele é o Cristo da vida. Ele vai gerar em você vida e alegria para viver até o grande dia. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Pois bem, ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Ó, o Senhor aí, entrando agora nessa situação na sua vida, na sua casa. Se compadeceu dela e disse, não chores. Então ele se aproxima, toca ali no caixão, no esquife. E os que carregavam pararam. E Jesus vai a quem? A mulher? Não, o texto vai dizer para onde ele foi. Ele foi justamente no jovem. E olhando para o jovem, ele traz a palavra de vida eterna. Que eu quero dizer para você. Ali ele viveu uma vida, voltou a viver a vida terrena. Mas a palavra de Jesus te leva que ele vai dizer isso para você. Que conhece alguém como eu conheço, que descansa no Senhor. Para você que infelizmente em muitas situações morreu algo aí, se acabou, e você falou, olha, não tem mais jeito, calma, tem, porque Jesus chega para o jovem e diz, eu te digo, levanta, ou levanta-te, oh aleluia. O morto, quem? O jovem, estava morto, sentou-se e começou o quê? Falar, e Jesus entrega a ele a sua mãe. O que aconteceu aqui? E que está acontecendo agora aí na sua casa, em toda a situação, em nome de Jesus?
aleluia, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus está te visitando. Deus está aí ao teu lado. Deus está agindo a seu favor, porque o texto diz: Deus visitou o seu povo. Entende? Ei, seu povo. Você faz parte do povo de Deus. Deus está te visitando. E esta fama, tudo isso que aconteceu, começou o quê? Se espalhar por toda a Judéia, regiões e circunvizinhanças. Então, querido, aqui é um versículo que eu tenho para mim como versículos escatológicos. É o que eu tenho a dizer para você, por isso que eu te convido, não abra mão da palavra. Aproveite toda a oportunidade que Deus te dá. Você não pode ir a um instituto, você não pode sentar para aprender a palavra de Deus. Querido, olha aí no meu Face, olha quantas coisas eu tenho publicado, que você pode estudar assim, você pode aprender, porque aqui está mostrando verdades que não tem como ser refutada. Imagina se você corre e vai ler lá em Atos 3:15, ou em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Por quê? Porque está dizendo o seguinte: vocês mataram o autor da vida. Está dizendo lá, traz à tona essa verdade. Mas Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E somos testemunha disso. Sabe? Está aí a minha querida irmã, mestre na palavra, nos acompanhando. Meu querido irmão Jean Carlos, Deus te abençoe. Padre, olha lá que lindo, ó. Assim, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Glória a Deus mesmo, minha querida irmã. Mas está aí a minha irmã mesmo, em sangue. Eu já sempre falo brincando, ela faz o aniversário da minha data, que eu nasci. Olha só que lindo. Então, eu não brigo, porque eu não tive aniversário de um ano, então a gente já se acertou. Glória a Deus, aleluia. Mas está aí, ela é testemunho do que eu estou falando. Então nós temos na nossa família, minha avó, nossa avó, mano, que Deus trouxe a ela de volta. E ela viveu, ela já estava praticamente... Imagina o que ela estava dizendo: santo, santo, santo. Ah, peraí, tem alguém me chamando. Ah, eu tenho que voltar? Tem. Não terminou ainda, volta lá. E Deus trouxe ela à vida, ressuscitou ela. Então nós temos na nossa família esse testemunho maravilhoso. Então Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu já declaro amém. Aí se você vai, gente, no João 5:24, aí olha que coisa linda de Deus. Por isso que eu amo a palavra. Senta um pouquinho, meu querido, começa a aprender a palavra de Deus, e diz aqui: digo-lhes a verdade. Quem ouve? Tem muita gente que parou de ouvir, que esse é o problema. Se eu faço outras coisas, se eu crio outras coisas aqui, né? Se eu crio uma tecnologia, crio um ambiente, puxa vida, oh que legal. Mas o problema é que tem gente que deixou de ouvir a voz de Deus, não está mais ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo tudo que não tem nada a ver com o céu. Oh, aleluia. Você entende isso? Oh, querido irmão Jean Carlos, já vou estar orando por você, pela sua família, viu? Estamos juntos, você sabe disso. Sempre vocês estão no nosso coração. Aleluia. Irmão Jean Carlos já veio aqui, queridos, já esteve cultuando com a gente. Apresente ele aí, eu peço a todos os meus irmãos, como ele está falando aqui, nos ajudem em oração aí. Vamos entrar, sabe, numa corrente de oração. Vamos aqui criar uma intercessão pela família dele. Ele é um homem de Deus, servo de Deus, mas como ele, como eu, como todos nós, precisamos, sabe, de oração. E essa oração, quando ela começa sendo, como eu falei, já deu exemplo, quando ela começa a alcançar o trono da graça, como naquela época as minhas tias, minha mãe, pedindo a Jesus para permitir dela de volta, né? Nós queremos a nossa mãe, pediu e Deus atendeu. Por que eu falo isso? Olha só que bonito, irmão João Carlos. A oração move o lugar. Só o fato do irmão ter colocado aqui esse pedido, a vitória é sua. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo. Está dizendo claramente: Deus visitou o seu povo, Deus te visita, Deus te dá vitória. Ele está dizendo, passando por uma batalha, pois a batalha que você estava, não vou dizer estava, você já tem a vitória da parte de Deus. Falo isso como ministro do Evangelho, porque eu creio, quando a gente expressa, quando a gente põe para fora, as coisas começam a acontecer. Então, no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Seja qual for a artimanha, seja qual for a situação, seja de origem física, material ou espiritual, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra é essa: agindo Deus, quem o impedirá? Está agindo a teu favor, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, a gente, venha colocar cada um de nós na rota de estar caminhando com o príncipe da vida, não com aquele que jaz no maligno. Que Deus nos liberte de todas as artimanhas, de todas as garras, que nós precisamos estar de acordo com o que a Bíblia ensina. Não pode ter na nossa veste nenhuma mancha. E a Bíblia declara isso. Por isso que eu amo a palavra e digo-lhes a verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aí vem tudo aquilo que Deus tem a revelar para mim e para você. Duas multidões. E há uma porta aí. Porque essas duas multidões, o príncipe da vida, e lá vinha aquela viúva com uma multidão, e está dizendo que se encontrou na porta da cidade. Preste atenção. Uns estavam vindo justamente para passar por esta porta, pega agora, mas não era para a vida. Não era para gerar vida, não era para ter a vida eterna. Justamente, o texto diz que era para enterrar este jovem. Mas vem Jesus, também chegou à porta. E quando ele chegou à porta, ele trouxe foi vida e não morte. Ele trouxe solução. Ele trouxe alegria para aquela que já não tinha mais esperança de nada. Seus projetos, seus sonhos, tudo que você imaginar se encerrou ali. Não tenho marido, agora eu não tenho esse filho. O que será da minha vida? Jesus ali mostrou que Ele é e sempre será o nosso príncipe da vida. Aleluia! E você tem que notar, gente, toda a simbologia, tudo que Deus mostra, uns já caminhando com Jesus e outros por não ter e não acreditar. Você imagina o pensamento de cada pessoa? Não se parava o cortejo, era muito respeitado. Mas Jesus, dentro daquela multidão, como hoje está acontecendo comigo, com você, dentro da multidão de morte, de erros, de pecados, de indiferença, de tristeza, de lágrima, de tantas coisas que nos rodeiam, Ele olhou justamente para a mulher e se compadeceu dela, está se compadecendo de você hoje. Glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Aleluia, que o Espírito Santo te envolva neste dia. A alegria do Senhor nossa força é. Que Ele gere no teu coração força, que Ele gere no teu coração alegria, porque não terminou. A última palavra vem da parte de Deus. Hoje, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou interromper. Hoje eu vou quebrar esse ciclo. Hoje eu vou destruir essas fortalezas. Hoje eu encerro toda a maldade. Hoje eu encerro toda a morte. Toda a morte. Ele interrompe, ele parou o cortejo. Porque aqui mostra o texto, não tem como ele não se compadecer de mim, de você. Porque se isso fosse o contrário, nós teríamos que tirar João 3,16. Mas Ele busca em mim, você, a verdadeira, ou verdadeiro, melhor dizendo, arrependimento. E muitos não conseguem entender isso. Deus está pronto para te salvar, te abençoar. Deus está pronto para prosperar você em tudo aquilo que você, de acordo com a palavra, se manter nos princípios, colocar suas mãos. Portas fechou, Ele abre. Ficou desempregado? Ele vai conceder você um bom emprego, um bom salário para você ser o provedor do seu lar. Em nome de Jesus. Querido, a multidão com Jesus estava na maior alegria.
e teve o prazer de ser testemunha ocular deste fato que muitos até hoje ainda duvidam. Ressuscitar alguém que não respira mais, que o sangue não corre nas suas veias, o coração não bate, não tem pulso, praticamente está ali alguém praticamente, vamos dizer assim, inerte, parado. Ele não escuta mais, ele não sabe que a mãe está chorando. E de repente ele escuta a voz do príncipe, meu Deus, ele escuta a voz do príncipe da vida, daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, e ele vai e interrompe tudo. Compadece, toca o impuro. Tem tanta coisa que eu poderia entrar, mas o tempo não me ajuda, gente. Mas ele toca o impuro, ressuscita o morto. O que acontece com a multidão? Aquela multidão, qual? Aquela que estava morta. Aquela que não tem mais jeito. Que? Ah, não. Tá na UTI. O quê? Foi internado? Teve um infarto? Teve um AVC? Tá aqui a palavra. Essa multidão agora, morta, vira a louvor, enaltece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Deus visitou o seu povo. Hoje, em nome de Jesus, não é amanhã não, é hoje. A palavra é para mim e para você, é hoje. Hoje na porta da sua vida, em nome de Jesus. Escolha hoje a sua multidão. Seguir Jesus é ressurreição, é vida eterna. Mas se rejeitar Jesus, que é esta porta de oportunidade que Deus está nos dando, se você rejeita, é caixão selado para sempre. É você estar à esquerda de Deus, segundo a palavra, e não ter o direito de vida eterna, sabe, de alegria, de gozo eterno com Deus. Quem tem que decidir é você. A porta da oportunidade está aberta para mim, para você. Agora eu pergunto, se você tiver a ousadia e a coragem de responder, qual multidão você está seguindo? Qual multidão você segue? Aquela que vem, que não tem mais jeito, não tem esperança, é tudo no braço forte enquanto pode? É aquela que de repente você fala, né? Poxa vida, é assim mesmo, não vejo nada que vai mudar, e fica estagnado, parado? Ou é aquela que acompanha Jesus, onde tem esperança, onde Deus fala, onde Deus diz que você tem que fazer, como você tem que agir? A palavra é essa, ela vai nos conduzir para a vida eterna, é a bússola que eu e você precisa. Pois bem, então qual é a multidão que você segue? Você pode falar, eu sigo Jesus, eu não sigo Jesus, mas se você não segue Jesus, tem algo a te dizer, algo do céu, algo de Deus. Confessa quem é teu Salvador e comece a segui-lo. Diga, Jesus, neste dia, em nome de Jesus, diga de todo o coração, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero que o Senhor seja o meu bom pastor. Eu quero que aconteça o que está sendo prometido na tua palavra, em João 3,16. Aleluia. Eu quero viver João 5,24. Eu quero estar com todos aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero povoar o céu, então eu me arrependo dos meus pecados. Que o seu sangue me purifique de todo pecado. E eu confesso diante, Senhor, olha só, confesso diante, Senhor, dos teus anjos. E declaro, porque eles estão contemplando tudo. Eles estão trabalhando em prol daqueles que vão povoar o céu. O Salmo 91 declara, e os teus anjos darão a ordem ao nosso respeito, até falando de uma forma que você pegue mais rápido. Aí, gente, quem segue Jesus viu o que ele fez e está fazendo hoje por mim e por você. Porque ele está dando um alerta para nós sobre uma escolha de você se juntar à multidão que vai povoar o céu. Eu tenho e você sempre buscar diante de Deus, ter uma vida de renúncia, se arrependendo de tudo aquilo que a Bíblia não aprova. Aí vem um alerta de morte eterna. Se no cortejo, aleluia, pecado, incredulidade, é isso que envolve tudo. Só tinha isso. Jesus agora levanta, para tudo, traz vida. Ele transforma sepulcros de morte em grandes testemunhos de vitória. Por isso você escuta muita gente dizendo, eu fui, porque era morto no pecado, nos vícios, nas drogas, enfim. E aí Jesus vem, levanta, está dizendo, eu vou te levantar. Agora, de quem tem que decidir aí? Ele está dizendo, eu vou te levantar, eu vou tirar você dessa situação. Ele está dizendo, levanta-te. Aí vem a ação, vem a atitude.
vem a fé. E ele transforma sepulcros em testemunhos, que vai gerar testemunho tão grande, que aí vem a parte profética, que você tem que entender que está para acontecer. A Bíblia diz que no final dos tempos, como que é? É a Bíblia que fala, no final dos tempos, haverá duas multidões, você vai ter que decidir. Haverá quantas multidões? Duas. E onde está escrito isso? Anote, se você quiser, leia depois. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46. Quando você lê, você vai ver que tem duas multidões, você vai dizer qual que você quer ficar. Você pode falar isso hoje, eu quero ficar nessa multidão, mas não quero ficar naquela lá, não. Aquela lá não quero, não. Não. Eu quero ficar nessa. Porque está claro o que vai acontecer. Esteja com o príncipe da vida chamado Jesus Cristo de Nazaré. É um alerta escatológico que está em Mateus 25, verso 31, tá? Verso 32, do 32 ao 41. Quando o Filho do Homem, meu Deus, vier, ele vai vir, ele está aí chegando, está próximo, tudo está mostrando que a volta de Jesus é algo iminente, não tem como ninguém mudar, reverter. Quando você pega o proto-evangelho que eu falei esses dias, ensinando aqui escola de líder, discipulado, você pega o proto-evangelho, você vai ver que já no proto-evangelho, Gênesis 3,15, Deus já começa a mostrar a solução que vai dar a você, a mim, o direito de vida eterna, porque não tinha outra forma. A forma que, sabe, do jeito que aconteceu, vou usar essa linguagem um pouco mais simples, do jeito que aconteceu, da forma que o diabo usou de tanta sutileza, colocando na cabeça de Eva, ó, pega, come, você vai ser igual a Deus. E como ele tentou fazer com Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa... E você vê que ele usou a mesma metodologia e usa até hoje. Então aqui mostra, quando o filho vier, separará. Ele vai separar. Vai haver uma separação um dos outros. Por quê? Porque ele diz aqui, como o pastor separa as ovelhas, tem umas versões que vai falar bodes, aqui fala cabritos, e vai dizer ainda para aquele que não escolheu, enquanto podia estar com ele, que é o príncipe da vida, vai dizer, malditos, meu Deus, apartai-vos para o fogo eterno. Ei, qual multidão que você está seguindo? Qual? Duas multidões. No juízo final. Ovelhas com o príncipe da paz. Ovelha com o príncipe da vida. Ovelha com o nosso eterno pastor. Está aí. Está aí a palavra. Duas multidões. Ovelhas com o príncipe, vida eterna. Cabritos, sem ele, morte eterna. Eu oro para que você esteja com o príncipe da vida nesse dia. É a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus, que é o príncipe da vida, venha te resgatar, venha te levantar, venha soprar vida aonde